Tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma tag da série Depoimentos Positivos, só que desta vez eu vou falar sobre prematuridade. Desde já eu já deixo aqui o convite para vocês que são mamães de prematuros para participarem também dessa tag. É a mesma intenção, levar informação para quem está passando a mesma situação que você, levar esperança, ajuda e de alguma forma você vai conseguir tocar o coração de alguém, porque quando eu estava com meus filhos na UTI, foram 41 dias de terror, foram terríveis e eu precisava muito de alguém, eu queria muito conversar com pessoas que já passaram pela mesma situação. E foi muito difícil porque eu não achei ninguém. Eu espero ajudar algumas pessoas também. A primeira pergunta: sua gravidez foi espontânea ou tratamento? A minha gravidez foi tratamento. Eu fiz uma fertilização. Foi sua primeira gravidez? Sim, foi minha primeira gravidez. Terceira pergunta: com quantas semanas teve seu bebê? Eu tive meus bebês, no caso são 2, são gêmeos. Com 30 semanas de gestação. Quarta pergunta: o que ocasionou o parto prematuro? Comente se o problema foi com você ou com o bebê. No meu caso, o que ocasionou o parto prematuro foi que um dos meus bebês, o Vinícius, ele estava com cordão umbilical envoltado ao pescoço. Só que além disso, já tinha algumas semanas que foi descoberto que não estava passando nutriente suficiente para ele, tá? Então, uma artéria importante, a artéria umbilical, estava obstruída, não sei se esse é o termo correto, mas não passava mais nutrição dentro da barriga. Então, eu fiquei internada e os médicos achou melhor fazer uma cesárea de emergência, porque dentro da barriga ele não estava se alimentando, então ele tinha mais chance de viver aqui fora do que dentro da barriga. Por isso eu tive que fazer minha cesárea de emergência. Pergunta: o parto foi cesárea ou normal? Foi cesárea, igual eu já falei, foi uma cesárea de emergência. Sexta pergunta: quantos dias seu bebê ficou na UTI? O Guilherme ficou 41 dias e o Vinícius ficou 42 dias. Eles tiveram um dia de diferença. Sétima pergunta: teve alguma intercorrência? Quais? Eles não tiveram nenhuma intercorrência, graças a Deus, enquanto estavam no hospital. A única coisa é que no começo, nos primeiros dias, o Guilherme teve uma apneia, que é uma parada respiratória, esqueceu de respirar, então ele foi entubado por 2 dias, se eu não me engano, e foi a única intercorrência que teve. E no decorrer dos dias ficando no hospital, foi que eu descobri o refluxo do Vinícius, né, devido à prematuridade. Lá dentro da UTI mesmo, ele já vomitava lá. Então, a intercorrência que eu tive foi com o Guilherme, com a parada respiratória dele. E o Vinícius, o vômito, que é desde a UTI, desde o incubador, ele já vomitava. Qual o peso e tamanho do bebê ao nascer? O Guilherme nasceu com 1,505 kg e depois foi para 1,360 kg. O Vinícius nasceu com 1,10 kg e depois foi para 830 gramas. Qual o peso e o tamanho que eles saíram do hospital? O Guilherme teve alta dia 19 de dezembro e com 2,560 kg e 46 centímetros e meio. O Vinícius teve alta no dia 20 de dezembro com 2,10 kg e 42 centímetros e meio. Quanto tempo eles têm agora e qual o peso e a medida deles? Hoje eles estão com 1 ano e 2 meses. A última vez que eles passaram em consulta pediátrica foi com 1 aninho, há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás o Guilherme estava com 10,100 kg e 77 centímetros. O Vinícius estava com 7,315 kg e 70 centímetros. Eles têm muita diferença de tamanho, justamente por ele não ter recebido nutrição suficiente na barriga, ele já nasceu menor. E depois também ele teve refluxo, vomitava todo o leite, então ele não engordava, teve dificuldade para ganhar peso devido a isso. E também teve dificuldade para comer, não comia nada, ele passou a se alimentar agora depois de 1 ano. Então por isso essa diferença enorme de tamanho e de peso. O que foi mais difícil enquanto eles estavam na UTI? Tudo é difícil. Quando você está com seus filhos na UTI, no hospital, é tudo muito difícil.
Mas a pior parte é no dia que você tem alta, que você vem para casa e seus filhos ficam lá. E você não consegue dormir à noite, você dá um desespero que não dá para explicar, só quem passa mesmo para saber. Então eu acho que a pior de tudo o primeiro dia é o pior de tudo, que quando você vem embora e você cai a sua ficha que eles ficaram. Mas eu falo pra vocês, só tô citando mesmo, porque tudo é muito difícil. Tudo. Outra coisa muito difícil que eu passei foi quando o Vinícius vomitava lá dentro da UTI, aquele serzinho desse tamanhozinho, dentro daquela incubadora. E aí eu já cheguei a ver várias vezes ele vomitar, e às vezes a enfermeira não estava perto para ver, eu ficava desesperada. E aí ele se afogava, sufocava, dava aquela asfixia naquele vômito, e aí eles tinham que fazer uma limpar na hora, colocar um aspiradorzinho nasal, e era muito sofrido. E essa parte também foi uma parte que eu peguei muito trauma. Foi muito Conseguiu difícil amamentar dentro da UTI? Comente em poucas palavras. Gente, eu tentei amamentar, consegui amamentar o Guilherme, então ele chegou a mamar assim no meu peito. Só que o Vinícius eu não consegui, porque ele não conseguia sugar. E dentro da UTI, dentro do hospital, que foi o Hospital Santa Joana, tem uma parte, um lactário que fala, né? Uma parte para as mães tirarem seu leite e deixar lá armazenado para servirem para o bebê. Então eu fazia isso, eu tirava o leite, eu ficava o dia inteiro no hospital. Então quando eu não estava no horário de visita, que era de 3 em 3 horas que eu podia entrar, era o tempo que eu não estava lá dentro, eu estava no lactário tirando leite. Ficava horas lá tirando leite, deixando congelado. E ela servia, quando eu não estava lá, servia pela sonda. O desenvolvimento deles até agora. Ficou alguma sequela? Precisou de algum especialista, tipo fisioterapeuta, neurologista, fonoaudiólogo, etc? O desenvolvimento deles até agora tem sido assim normal. No início foi difícil, foi muito complicado no começo para mim, porque eles eram bem molinhos. Então ele se desenvolve um pouco mais lento do que uma criança que nasceu a termo. Então, como eu falei, o Vinícius teve refluxo até 6 meses. Depois dos 6 meses diminuiu muito o refluxo dele, mas continuou vomitando algumas vezes. Com 8 meses eles sentaram. Com 8 meses os dois já sentaram, mesmo sem fisioterapia. O Vinícius demorou para engatinhar. Ele foi engatinhar com 1 aninho. Engatinhar mesmo para valer, ele engatinhou com 1 aninho. Ele tá andando, segurando nas coisas. E o Guilherme, com 11 meses que ele começou a engatinhar pela casa toda, 1 ano e 2 meses, agora recente ele começou a andar. Então eu acredito que tá dentro da normalidade do desenvolvimento Como dele. Você está hoje? O que você aprendeu nesse período? Gente, hoje eu me sinto uma vitoriosa, hoje eu sou uma pessoa mais forte como mãe. Eu achei que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. Quando você tá naquela situação, você se olha, você fala, meu Deus, será que eu vou aguentar passar por isso? Mas hoje, depois que 1 ano e 2 meses se passaram, eu posso falar pra vocês com o maior prazer que é uma vitória na minha vida, uma conquista, porque ser mãe de prematuro não é fácil. Você ganha algumas virtudes sendo mãe de prematuro. Uma delas é você adquirir mais paciência. Então hoje em resumo, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa mais forte. Porque antes de eu ter filhos, eu sempre fui muito mole com criança, com os meus sobrinhos. Depois que eu passei essa barra com as crianças no hospital, eu me sinto mais preparada para ser mãe. Porque a gente para ser mãe precisa ter força. Só que não adianta, gente. Essas coisas vêm na hora. Deus te prepara na hora. Não tem um curso para isso. Mas a única coisa que restou ainda hoje eu tenho é traumas. Eu não posso ver criança prematura, eu não posso ver bebê prematuro, eu tenho muita dó. Se eu ver qualquer história de prematuro, tanto na televisão quanto pessoalmente, ou no Facebook, qualquer coisa, eu me comovo muito, já me dá vontade de chorar, sabe? Então hoje eu estou muito bem, eu estou forte, firme, só que eu ainda tenho esse trauma psicológico, que eu não sei quando vai passar ou se vai passar. O que eu aprendi, que eu posso dizer que eu aprendi nesse período, cuidando de prematuro,
foi isso, gente. É que a gente tem que ter mais paciência. Tem coisas que o que você tem que passar, você vai passar. Não tem jeito. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu me debati muito na minha gravidez, eu orei muito, eu pedi muito para Deus para não permitir que isso acontecesse na minha vida, mas não teve jeito. Eu tinha que passar por isso, por alguma razão, e Deus sabe por quê. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é isso, que a vontade de Deus sempre prevalece. Não adianta se debater. O que você tiver que passar, você vai passar e ninguém deixa uma mensagem para quem está passando pela mesma situação. Bom, eu conheço algumas mamães no Facebook que estão passando pelo que eu já passei. Eu participo de um grupo também. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês hoje é o que eu falei anteriormente. Confie em Deus. Quanto menos você se debater, melhor. Passa, gente. Eu sei que é difícil. Quando a gente está passando por isso, nada consola. Mas tudo passa. Vai passar. Tenha calma. Tenha paciência. Sabe? Se você tiver que chorar, você chora. Se você chora na sua casa, né? Porque dentro do hospital, perto dos bebês, a gente não pode chorar. A gente não pode demonstrar fraqueza perto dos bebês. Quando você estiver lá dentro da UTI, vai sorrindo. Coloca um sorriso no rosto. Porque os bebezinhos, eles sentem tudo que a mãe sente. Então, muitas das vezes eu entrei dentro da UTI com vontade de chorar, desesperada. Só que quando eu pisava o pé lá dentro, eu colocava um sorriso no meu rosto forçado e tentava não deixar transparecer o que eu estava sentindo. Porque eles sentem. Logo vocês vão estar com o bebezinho de vocês no braço também, ou correndo pela casa, igual o meu já está correndo pela casa. E deixo aqui o convite mais uma vez, se você é mamãe de prematuro e quer responder essa tag e contar um pouquinho da sua história, me procure, entre em contato comigo, me adicione no Facebook. E vou deixar as perguntas aqui na descrição do vídeo, tudo certinho. Se alguém tiver interesse em gravar, fique à vontade para gravar.